Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Bom, estamos recebendo aqui no Conexão Poder, mais uma vez, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Enquanto isso, a Cláudia Campelo está fazendo lá uma selfie, mostrando a gente aqui no Instagram dela. O Eduardo Botelho fala com a gente hoje sobre diversas polêmicas, né, Ana Carla? Muitas polêmicas aconteceram no Estado nos últimos dias, prisão inclusive de deputado, mudança de secretários, crise nos poderes, atraso nos repasses, né, Paulo Coelho? Deputado preso, enfim. Temos aqui uma infinidade de assuntos polêmicos de seu interesse para debater com o deputado. Participa dessa entrevista meu amigo Paulo Coelho, jornalista da Rádio Capital FM, e também a minha amiga jornalista Ana Carla Costa, que já é sócia aqui, né, Ana Carla? Obrigado pela presença mais uma vez. Deputado Eduardo Botelho, e aí? Crise, mas crise, para onde vai esse governo, deputado? Bom, nós esperamos que vá para melhor, né? E nós podemos dizer que o Estado melhorou em diversos aspectos. Melhorou na segurança, melhorou nas obras de infraestrutura, a educação teve grandes avanços. O que ainda não avançou realmente, que ainda está meio capenga, é a questão da saúde, que está começando a melhorar. Já botou um cronograma em dias, já está pagando em dias a saúde. Ainda tem um débito grande dos atrasados, mas já está em dias. Então, existe muitos aspectos positivos dentro do governo, que infelizmente está ficando no segundo plano. O que está vindo à tona é só os fatos ruins, como as prisões de secretários, afastamento, e etc. e tal. Eu espero que nós passamos uma borracha nisso, vamos deixar isso para a justiça e vamos trabalhar. Onde o governo errou para chegar nessa situação, na sua opinião, deputado? Eu te pergunto isso porque o senhor é o homem forte do governo na Assembleia, é o porta-voz do governo, vamos falar assim. O senhor não é o líder do governo, mas o senhor é o homem forte. Mas o senhor é responsável hoje por dar esse equilíbrio, né? Exatamente manter isso, dar a harmonia entre os governo. poderes, digamos assim, minimamente. Da escolha de nenhum secretário. Eu não indiquei nenhuma pessoa que está lá no nível, nem de segundo escalão, foi indicado por mim. Mas eu tenho procurado ajudar o governo. Mas a governabilidade hoje passa por você. Quando o senhor entra na conversa, o senhor consegue apaziguar, consegue... Estamos tentando ajudar. Na verdade, você acaba fazendo o papel do líder. Exatamente. Não subestimando quem esteja na liderança. Eu não queria dizer isso, Paulo Pedro, mas já que o senhor disse... Ele é líder do governo e chefe da Casa Civil. Um exemplo claro disso aí foi a crise que houve com os servidores públicos. Botelho foi lá, chamou todo mundo na casa dele, inclusive o senhor José Pedro Tax, para sentarem à mesa, todo mundo, e de lá saiu. E conseguiu avançar, né? Então, mas é papel de líder. Eu penso assim, eu estou na função do presidente da Assembleia, nós estamos vivendo um momento de crise. Então, nós precisamos de um equilíbrio aí para o Estado poder andar. Nós não podemos, a Assembleia não pode travar o governo, não pode travar o judiciário, nem nada. Então, eu estou tentando fazer esse papel de botar o Estado para andar. O que nós precisamos é de trabalho. O que a população quer é saúde, é segurança, é as estradas funcionando, é o Intermate funcionando, é o INDEA funcionando, é a SEMA funcionando para dar celeridade aos produtores rurais, para que a economia volte a melhorar. Então, eu estou fazendo esse papel dentro da Assembleia Legislativa. Então, aí, não bastasse isso, não é? Parece aquela história de enxugar gelo com toalha quente, sabe como é que é? Quando acaba resolvendo um problema, resolveu-se EGA, pipoca outro. Estoura outro. Não é? E aí vem uma situação, que eu queria sua opinião aqui, se é, na sua avaliação, questão eminentemente política. Há uma queda de braço hoje institucional ou não entre executivo e judiciário, dada a situação que a gente está vendo aí, secretários presos, outros afastados, enfim? Olha, Paulo, não tem essa crise não existe. A queda de braço não existe? A queda de braço não existe. Nós tivemos uma reunião junto com o presidente do Tribunal de Justiça, com o pessoal do Ministério Público, Tribunal de Contas. O Rui foi nessa reunião, garantiu, não tem nenhuma julga, não tudo que nós pudermos fazer, ao contrário, para ajudar
o governo, para ajudar a governabilidade, para ajudar o Estado. Nós Mas vamos não é o fazer presidente do PJ, tem alguns Mas ali. o poder, Paulo, vocês têm que diferenciar bem. O poder lá do presidente e do Tribunal de Justiça, eles são questões administrativas. Questões jurídicas, ela é de pessoal de cada um que está julgando. Sim, entendi. Então você não pode colocar lá o desembargador Orlando Perry, ele está tocando uma ação. Ora, o presidente do Tribunal de Justiça não pode interferir no trabalho dele. Sim. Isso não quer dizer que é uma briga de instituição. Certo. Mas você não acha que o governo errou no momento que ele foi para o enfrentamento, até por essa questão, que foi até uma questão pessoal, perante ao desembargador Orlando Perry, no momento que chama uma coletiva para atacar o desembargador em função desse esquema todo envolvendo os grampos, né? Posteriormente a isso, se descobriu que pessoas ligadas, que hoje já compuseram o staff do governo estadual, tentaram armar um esquema para grampear ou para filmar o desembargador e distorcer o que ele fala, o que ele falaria naquele momento, para mudar os rumos dessa investigação. Você não acha que isso é muito grave? A gente não está vivendo um momento talvez único no Estado, que a gente deparar com esse tipo de coisa? Eu estou achando assim, tudo assim, parece até um roteiro de filme. É surreal, não é, deputado? É surreal. Eu não consigo acreditar. Nem eu. Eu não consegui acreditar que a pessoa vai botar. Que isso aí eu vejo em filmes. Colocar teoria câmera da na farda, conspiração, né? muda a Coloca farda para poder entrar, trabalhar dentro do alguma coisa Muito TJ. estranho isso aí. É muito É um assim. absurdo. Não, mas aí eu queria só separar a coisa. Eu não quero entrar nesse métier, porque... Eu não estou dizendo isso, que Isso o governo... daí- Não, isso eu queria dizer. É que o governador é responsável por isso, não é isso. O governador não participou disso. O governador não Até se o tem STJ grão. disse que não tem ninguém com foro ainda que justifique. Mas assim, pessoas próximas ao governo, ao governador, fizeram isso. Olha, é o que eu estou falando. Tem que investigar, tem que punir a quem de direito. Por isso que eu estou falando, ninguém está julgando aqui o que o desembargador está fazendo. Ele está fazendo o papel dele, ele que está acompanhando lá. Agora, o governador, Pedro Táxi, ele não tem nada a ver com isso. Sim. Se você fez uma pergunta para mim, você acha que ele errou de partir para o ataque? Eu particularmente acho até que ele errou sim. Mas isso é da pessoa. Mas eu acho que chamar... Isso aí é da pessoa. Chamar uma coletiva para cada dizer que um não tem uma concorda, reação. que não concorda com a decisão de um magistrado. Você acha que isso é um erro grave? No sentido Não, de eu não acho. Não é erro grave. Não é erro grave. É uma decisão pessoal da pessoa que está lá no poder. Isso O senhor faria isso? Não, eu não faria. O senhor acha Mas que você tem nesse que entender embate o o momento. governador foi muito mais procurador da República do que chefe do Executivo? Não, eu vejo Encarnou assim, você o tem que procurador da entender o República. momento que a pessoa está vivendo. Ele passa por um negócio que pessoas próximas dele, pessoas amigas, pessoas de confiança. Então isso aí abala Pressão com a muito pessoa. grande. E apesar dele ser governador, ele também foi abalado por isso. Então, isso causa realmente, e nós não podemos julgar o governador por conta disso. Porque, Paulo, chega lá, prende um amigo seu, outro do seu lado, outro do seu quê, você acaba... Não é só o amigo, não, presidente. O seu staff está sendo paulatinamente desmontado. Primeiro vai um, depois vai outro, depois prende isso, prende aquilo, faça aquilo. Quer dizer, você, Não, mas qual staff? você que é o Alguns presidente. afastados Do até por governo, uma né? situação... Qual você- staff? Você, governador, você não vai tomar uma decisão, não vai tomar uma Já tomou, atitude. já Então, tomou a decisão. O governador aí já o que a gente tem demitiu. que estar discutindo aqui é sobre o peso dessa decisão, se foi elevada, se foi exagerada ou não, né? Aqui há um Será consenso- que ele não Olha, tinha que eu quero ter dizer pra demitido você o o Rogers antes, demitido eu- o Adolfo antes? Isso. Para não Mas ele- gerar como esse fez desgaste, agora, ele já o tomou. Lesco, Siqueira. todo o Siqueira. Como ele fez agora, ele já Porque tomou já vem sendo iniciativa, ventilado, vem sendo já ventilado essas trocou a prisões Eu Mas acho esse que a tempo, decisão né? do governador em mudar o comando da Casa Civil, o deputado Max assumiu o comando da Casa Civil, mostra esse empenho Mostra, agora acabou de sendo querer tardio. mudar. Mostra esse entendimento Você entende que precisa que precisa tomar uma de- atitude. Mas Talvez veja seria bem, necessário. a prisão do Lesco já vinha sendo falada há tempo. A prisão do Siqueira vinha sendo falada há tempos. Do Roger. O Rogers, idem. A questão do Adolfo, Zé Adolfo ser investigado há tempos já vinha sendo falado. Quer dizer, não faltou, vamos evitar um desgaste maior, vamos trocar esse pessoal. Mas também dá para entender o governo. Porque Se cada se eles estivessem investigação fora você do for governo, eles não seriam presos. Ou eu estou Eu enganado? acho que não. Eu acho que não. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: fora dessas questões, o núcleo, o pensante do governo não é esse daí.
Não. É o núcleo econômico, esse sim, esse não foi atingido, não foi abalado. É o planejamento, é as finanças, estratégico. o estratégico. Isso aí está tudo intacto lá, são as mesmas pessoas que estão trabalhando. Então, o que eu diria para você? Não abalou a estrutura de governo. Onde que faz as obras? É lá na Cinfra, lá não foi abalado. É na Secretaria de Cidade, lá não foi abalado. Então, assim, não... Fazenda não foi abalada, Fazenda não foi abalado, abalada. Secretaria de Planejamento. Mas a saúde foi abalada, chegaram de prender o Luiz Soares. Mas aquilo foi algo... Não, e educação. Aquilo ali foi algo bem... Nada a ver com... Não dá nem pra levar em Pra mim é um consideração, juiz né? desconhecido querendo ganhar 5 mil de Não dá pra levar em consideração. Paulo Coelho? Porque prender o Luiz Apesar Soares que o tá de motivo é sacanagem. nobre, mas a forma Não, foi prender o errada. Luiz Soares tá de brincadeira, né? Então, para encerrar essa questão Se tem um cara honesto no serviço público, pode dizer que é o Luiz Soares. Luiz Né? Soares. Esse é o único que ninguém O pode falar nada jurídico, o dele. embate jurídico aí, na minha avaliação, só para encerrar esse assunto aí, Perri, Pedro Táxi e tal, eu acho que com a retirada de cena do Zé Adolfo e do Teixeira, do Siqueira, que é o coronel lá, que saiu no Diário Oficial, que também está sendo exonerado, quer dizer, o Pedro Táxi estaria, o que ele está fazendo? Tirando do alvo, do campo de visão, todos aqueles que teriam direto ou diretamente algum tipo de ou ilação, ou algum tipo de situação envolvendo a E questão do tentando grão. preservar o seu governo, mas de preserva o possíveis governo, porque tem desgastes, né? um ano De mais um de desgaste. um ano, mas evita de... Um ano e 4 meses. Evita de ter secretário preso, secretário Eu afastado. queria fazer uma pergunta política. O senhor acha que, diante de tudo isso que nós estamos vivenciando hoje em Mato Grosso, é possível o governador ir para a reeleição? É possível a reeleição? O senhor que é um aliado de primeira hora e vem demonstrando fidelidade ao governador Pedro Táxi, o senhor acha que é possível construir essa reeleição? Possível até a questão de condições de, né? Eu volto a dizer para você, eu estava falando aqui antes que a câmera estava desligada. Antes que eu estava ligado. Antes, quando ela estava desligada, agora está ligada. Você que pensa que estava desligado, estava ligado, só não acendia a luzinha. Eu estava dizendo o seguinte, ano passado, o governador me disse que iria à reeleição. Me disse até publicamente. Eu disse para ele, governador, eu acho que você não tem que focar em reeleição agora. Foque no econômico, resolva a situação econômica do Estado, pague em dia os fornecedores, toque as obras. Perfeito. E naturalmente o senhor vai ser reeleição. Eu acho que pensando assim? Eu continuo pensando mesmo faltando assim, pouco tempo de mesmo eleições. faltando pouco tempo, eu acho que o governador ele tem que se afastar um pouco da questão de reeleição e trabalhar em cima da governabilidade, em cima da questão econômica do Estado. Mas está focado em reeleição? A gente não ouve falar nisso. Mas então por quê? Falar, o governo tem muita coisa positiva. É que está se mostrando mais coisa negativa do governo. Mas tem muita coisa positiva. Nós fizemos uma assembleia itinerante em São José do Rio Claro. Tem a Carafuda, Eu que é um fui sucesso, né? na campanha, eu andei lá para São José. Você não andava naquela estrada, toda destruída. Hoje está toda recuperada. Você anda o estado inteiro, tem obras rodoviárias sendo feitas. Então tem coisas positivas, tem muita coisa O Pedro Táxi positiva. diz que tem pesquisa que avalia a gestão dele como positiva. Isso no interior do estado. E eu sei que a Assembleia tem pesquisa também e que Como o está senhor o podia governador? revelar para a gente esses números da Não, pesquisa. eu não vou revelar os números, mas eu vou dizer para você o seguinte, nós encomendamos uma pesquisa realmente e o que apareceu? Que no interior do estado ele vem melhorando. O problema está na Baixada, em Cuiabá vai ser Vem grande. melhorando. E na Baixada ele teve uma forte rejeição, aumentou a rejeição. Eu não sei, eu acredito que isso vai ser revertido no momento que as pessoas acreditarem nas obras que estão sendo feitas. Saída para guia, aquela trincheira ali da saída. Ah, VLT esquece. Não, VLT não. Esquece não, porque Não. eu cuiabano, se você vai na minha casa bater na minha O senhor não é porta... cuiabano, o senhor é de Barra do Garça, São Em Paulo. quem que o senhor votaria? O senhor não é cuiabano, O senhor votaria o senhor é no Barra Pedro Garcense, Táxi? São Paulo. Aí você viu uma parada daquela lá, um elefante branco daquele parado lá, quer dizer, você vai avaliar como negativo, você vai ficar grilado. Mas porque aquilo você lá não é trabalha obra tanto, desse mas- governo. Não, vamos só Paulo? deixar, o deputado, Mas a pesquisa que o senhor tem Deixa mostra eu que colocar pode pra ser você. possível, possível. construir a reeleição? É possível. Por quê? Hora que terminar, porque ninguém também está acreditando que vai terminar, Paulo. Então tá falando, estão mexendo para saída para guia, não sei o que, saída para Chapada, não sei o que, saída para Santo Se Antônio. entregar essas duas Mas não saídas, vai ficar terminar. bacana, fica bonito. Ninguém está acreditando. Então precisa terminar isso para as pessoas acreditar. Olha, tá aí, foi feito.
Tem uma trincheira belíssima sendo feita ali na entrada, no cruzamento, na saída para Guia. Olha, tem que terminar tudo isso. Eu passei no Rodoanel, tá pronto o Rodoanel. Tem uma ponte para fazer de Várzea Grande a Cuiabá. Tá pronto, praticamente. Tem que colocar tudo isso para executar, para as pessoas acreditar. Mas ele tem que mostrar, né, deputado? Aí eu acho que a hora que tiver tudo isso concluído, tal, as pessoas vão acreditar realmente. Mas a pergunta da Ana é, dá tempo para isso, fazer Dá e capitalizar? tempo Não, para isso. fazer e capitalizar isso. Mas porque dá Exatamente tempo. um ano para a eleição. Pois Dá é. tempo, mas tem Um ano que pra focar fazer e nisso, capitalizar. não é? Focar E em superar fazer os problemas, né? É. Porque eles estão E sufocando também o governo. o Estado precisa aprovar essa PEC do teto, precisa, porque senão não vai ter dinheiro nem para tocar essas obras. Então precisa aprovar. Vamos falar da PEC já, mas eu queria Então, encerrar esse assunto assim, de secretários, que o fato, além das prisões, além de exonerações, o homem que mostraria tudo isso, que mostraria essas obras e realizações, Que já estava enfim, mostrando, né? que é o secretário Kleber Lima, acabou sendo afastado por uma juíza, não é isso? Sim. Como é que o senhor avalia essa questão, secretário, deputado? O judiciário não está se envolvendo demais no executivo, não? Nomeando e exonerando o secretário? Olha, eu acho o seguinte, que... Estamos vivendo uma ditadura do judiciário? Não, eu acho que são pessoas que saem e outras que entram. É normal isso. Acontece que, na verdade, quando as pessoas assumiam um cargo, ninguém mexia com ele. Ninguém mexia. Se eu sair da Assembleia, vai entrar outro, vai fazer o mesmo trabalho que eu estou fazendo lá, ou até melhor. Então eu acho assim, o Kleber era um grande secretário e tal. Mas ele saiu, isso não quer dizer que o governo agora Não, acabou. ele não saiu, saíram com ele. Mas o Kleber entrou no momento no governo e ele ajudou muito Deu o governo, deu um up, né? Deu um E up. o governo conseguiu mostrar a cara, com todo né? respeito ao secretário que estava anteriormente, também fez um Jean. belíssimo trabalho, o Jean. Mas o Kleber deu essa força política, talvez, mais combativa que o governo precisava naquele momento. Eu acho que deixa Será que não é por isso que ele um caiu duro também? golpe, foi um duro golpe para o governo, né? O governo, de repente, tudo você na é. Casa Civil, você está... Porque o Você tirar o Roger de lá, foi um duro. Kleber Ele era está fazendo um belíssimo trabalho na Também. Secretaria Kleber de era o Segurança. pitbull do governo. O Kleber é o cara que estava ali para brigar, para fazer um Paulo. enfrentamento. Então tem, claro que perde, mas eu quero dizer para você o seguinte, isso daí não inviabiliza a reeleição do governador. Mas e como reconstruir, então, eu não sei nem se a palavra reconstruir, mas construir. reconstruir, então, o governo com secretários tão importantes. Casa Civil, agora a gente tem um novo secretário, vamos ver como é que vai se comportar. Tem a Secretaria de Segurança, que é importante, tem a Secretaria de Comunicação, enfim, são secretarias estratégicas que estão passando por mudanças, faltando um ano praticamente para as eleições. Fazendo, né? deputado, uma analogia com o futebol, é aquele time que está treinado, que está ali jogando direto, né? Está bem entrosado, de repente trocam os jogadores e o técnico talvez. Mas não sei também. E aí, Vou fazer uma pergunta para você. Vai Esse entrosar, time estava ganhando? faltando um Esse time minuto. estava ganhando? Não estava ganhando, né? Bom, Eu então, acho que não estava tão ganhando assim. Tava 0 a Então 0, vai. né? Estava indo, mas agora pode até melhorar. Não, pois é, mas Por esse- exemplo, a entrada do Max na Casa Civil, eu acho que Foi é um uma indicação ponto- dos deputados? Tá, Não. deputado, mas O Max tem um perfil político. Mas tem o governador traqueiro. precisa de uma pessoa lá com perfil político. O Deputado, ex-senador Jaime Campos foi convidado e ele recusou o convite? Foi convidado. Não é que ele recusou o convite. Eu que fui lá junto com o governador, inclusive foi uma sugestão minha para o governador, foi governador, se o senhor colocasse uma pessoa aí de um perfil que com experiência para ajudar o senhor. E o Jaime Campos era um nome bom. Ele Seria falou, um olha, E baita por que nome. ele não aceitou, deputado? eu fui com o governador lá na casa do Jaime e o Jaime disse o seguinte, olha, eu tenho um compromisso aqui com Várzea Grande. Eu estou aqui junto com minha mulher e nós estamos tocando muitos projetos importantes e eu que estou à frente dele, tais como Verdade. o PAC, que é eu que fui em Brasília, eu que consegui, e eu estou ainda não, as tratativas ainda não estão Não dá para todas cobrir um santo, terminadas. descobrir um santo, cobrir Então, outro. eu não posso agora, nesse momento, quando está começando aqui, está cheio de problema também, começar a sair e ir para lá e deixar ela Mas aqui. Júlio Campos me disse Então- em entrevista que o Jaime Campos, ou o grupo não aceitou que o Jaime Campos aceitasse, em função de ser um cargo aquém do que é o Jaime Campos, um ex-governador do não estado. teve nada disso. Não, o Júlio Campos me disse isso, Não. que ele aceitaria aí um
cargo mais próximo. Então, que cargo que ele quer? Então, ele Ele quer o quer cargo do o governo. cargo de governador? Aí ele tem que Daí candidatar. Primeiro-ministro, governador, né? quer dizer, Daí o sinal candidato e ganha, Não, né? exatamente. Daí o sinal para Então tem que 2018. candidatar a governador. Daí, exatamente. Ô, Jair. Daí o sinal para 2018. Ou palavra do Júlio Campos. Cadeira número 1 ou cadeira número 2. Governador ou vice-governador. Ou seja, 2018, um cargo Não, majoritário. então. Um cargo Tem majoritário. tanto assunto falar com o Botelho que ele Convém, tem outra não. pergunta aí. Vai, O Convém, Ja- convém que é o partido que o senhor vai estar. O Jaime quer ser candidato a governador? E já emendando essa pergunta em outra, o governador Pedro Taques convidou ele para ser candidato a vice na Não. sua chapa em 2018? Não, muito pelo contrário. O governador disse que tem compromisso com o Carlos Fávaro para vice. Vai 2018? vai permanecer Pra- o Fávaro? dobradinha de Então novo? os boatos de que o Fávaro estaria fora da vice não Não existe. tem nada disso. A conversa que teve lá na casa do Jaime, inclusive o dia que nós fomos fazer o convite, o Carlos Fávaro estava junto. E o Certo. governador disse lá para o Jaime, eu estou satisfeito e gostaria, se eu viabilizar até lá a minha eleição, de continuar com o Carlos Fávaro como meu vice. E aí o Jaime entraria para Senado, então, nessa chapa? Pode ser, para os candidatos a Mas Senado. caberia? Mas aí tem Blairo, tem Mauro Mendes, aí tem Jaime, tem Botelho. Eu não sou candidato a nada, talvez nem a deputado. Falaram do seu nome. O próprio governador falou do seu nome para eu, Senado. eu talvez nem Mas candidato tem a coisas, deputado, eu deputado sou mais. Eu já ouvi quero só falar, fazer o eu meu já trabalho, ouvi enfim. falar no seu nome para governo. Eu não sou Eu candidato. também já. Porque sabe por quê? Provavelmente nem a reeleição eu serei candidato. Estou pensando Por quê? seriamente em O senhor voltar tá para a minha desiludido? vida. Desiludiu com isso aí? Não, você vira Decepcionado? graça, você vira motivo. Mas eu sabia de disso quanto desde o começo, quando você O senhor é de uma, sabe, vida, uma não- família de políticos. Não esperava que. Pois é, mas O senhor acontece o deputado seguinte, meu estadual? irmão, ele nunca foi empresário. Quem sempre foi empresário e tal, foi eu. E eu fui sair dessa vida e entrar na vida política. E aí você vira. Aí misturou. Você vira alvo. Você Né? vira alvo de tudo quanto é coisas né, que tem aí, o cara já coloca você como. Já te rotula. É, já Qualquer tem fala comum. Já vira bandido, já vira corrupto. já vira Então, bandido. eu vou só dar um exemplo para você. Eu não participei do governo Silval Barbosa. Não participei. Não fiz obra. Pode levantar lá o governo se eu fiz Sorte obra do nesse senhor, hein? governo. Pois é, mas Sorte. fiz uma obra para a prefeitura de Várzea Grande, uma que não pagaram. Só pagou parte da obra. E tá dando problema. Nessa obra não era do Estado, era da prefeitura. Aí a prefeitura não tinha dinheiro, fez um convênio com o governo para o governo pagar. Era em torno de 7 milhões. O governo pagou 2 milhões e 800, 2 milhões e 900, não me lembro. O restante não pagou, que era aquelas recapeamento da 31 de março, da Salina DAF, de toda aquela rua do acesso do aeroporto. Não pagou. E mesmo assim, o Silval Barbosa me colocou na delação delatou. dele, dizendo que eu dei R$1 milhão para ele. Então você vê como que é. E eu agora estou numa lista lá, isso prejudica nós em tudo. Mas isso aí é o preço que se paga. Mas é o que eu Aquela estou dizendo coisa para aí, você, mas se eu não é tivesse uma fora, figura. eu não teria entrado. Como é que o porque eu senhor não vai, como é que o senhor vai participei se defender nessa questão? Não, deputado? eu vou defender no momento certo, mas isso daí gera um monte de problema para a empresa. Gera um monte, para você tocar as coisas, você depende de financiamento, depende de banco. E quando acontece um negócio desse daí, já começa a cortar o E setor. até quem pode ser um possível Por exemplo, parceiro... você sabe o que quebrou o Mauro Mendes? Foi isso. É? Foi uma operação Ararato que teve, que foi lá na casa dele, teve uma busca e apreensão. Aquilo dali cortou todo o financiamento dele e as obras que ele estava com ela na mão, que ele precisava de dinheiro para capital de giro. E quem não saiu. quem e busca ser viabilizou parceiro, ao dar uma pesquisada no histórico, vê o cara envolvido. Não, é por isso que o Supostamente ministro envolvido, Blair já- Baixo já- também está na já mesma recua. situação, né? E eu não construí a minha vida em cima de política. Eu não construí, eu vou fazer 59 anos, minha vida, e eu entrei na política agora. E de repente já fica todo mundo achando assim que você fez a vida só em cima de política, só disso. Então, esse é o Mas, lado deputado, ruim. vamos olhar pelo Eu outro estou lado da história. muito angustiado. O outro com lado, isso. o outro lado dessa, Tá novão, né? o outro lado dessa, Novão. dessa balança aí, não Pode é? ser governador, né? Tem Pode ser, exatamente isso que eu ia falar. Você está problematizando, falando É dessa o fiel da balança, né, Falando Paulo? dessa história dos negativos aí, de coisa que é ruim. Agora Mas tem, tem tem um positivo. lado positivo. O lado positivo, pelo menos aos olhos de muitas pessoas que são analistas, inclusive de política, dão conta de que o senhor está sobressaindo, está saindo muito bem, inclusive, nas articulações, da rapidez das articulações. Ele é um cara Pra primeiro mandato, né? resolutivo. Você tem a RGA, você tem outras crises, outras conversas que teve aí de dificuldade do governo, o senhor foi lá, tomou a dianteira, a questão da saúde, dos 10 centavos em que pese não terem
virado, não é? Mas houve uma discussão que veio à mesa, Sim, quer dizer, importante chamou pra para quem- conversar. E isso é o espírito de liderança que acaba enchendo os olhos de muita gente. Exatamente. Num cenário onde não tem muita opção, não, meu amigo. Não Tem tem. quem? Tem o governador que está aí até esse instante a cavaleiro, porque não atingiu a história Pessoalmente. do Silval, não atingiu ele ainda, os Grampos ainda está pelejando, ainda não conseguiu marcar nele essa marca negativa. Não pregou nele ainda. A carência de lideranças existe hoje no cenário político de Mato Grosso. Aí vem um Botelho, um cara que era empresário, É aquilo que eu tal, falei. chega na Eu primeira ouvi mandato, o papo dele quando ele chega candidato a governador. e que pese isso aí, acaba sobressaindo. E daqui a pouco o senhor vai ser colocado na parede aí, falar, Vamos jogar o senhor na mesa. Olha, Por você exemplo, sabe que uma das esse coisas grupo, do esse Bonito- grupo do Jaime Campos aí, por exemplo, o André falou aqui, mas alguém falou aqui, de seu nome está sendo Olha, eu lá acho que para o juritário ano que vem. Não descarta isso Tem não. nomes aí que... Eu não descarto. E nós estamos conversando, a conversa com o Democrata é o seguinte, até então não tem um plano B, só tem um plano A, que é Pedro Taques. Estamos indo para o partido, inclusive com essa conversa, nós não estamos indo para lá, Impondo nada. Nem não, com a possibilidade, porque você fala assim, eu vou aqui, mas caso você caia e tal, quer dizer, você Mas já nem o vai Jaime prevendo que trabalha cai. com plano B, com Não, a candidatura dele ao governo, não? Ninguém está trabalhando com plano B. Não, mas se Trabalhando cair, com assim, plano ninguém A. vai ficar. Porque quando você trabalha só com um plano, você objetiva nele, você ajuda. Se você coloca assim, pensa o seguinte, olha, se Pedro Taques fraquejar, nós vamos trabalhar para o Jaime. Quantas pessoas nesse grupo que nós estamos gostam do Jaime Campos? São muitos. Todos. Aí começa a torcer para a coisa dar errado. É verdade. Se eu falar assim, se o Pedro Taques fraquejar, nós vamos apoiar Mauro Mendes. Ora, quantos aqui gostam do Mauro? Aí começa a trabalhar e fazer Ótimo, algo Pedro. para Tem o mais gente que governo dar gosta do Mauro errado. do que do Jaime. Verdade. Então, assim, não sei, no meio político não. Não, dentro do... Dentro do governo, a culpa do governo, tudo No bem, meio mas político todo mundo gosta do Jaime. Então, o meio meus amigos, político, quem mais agrega, assim, eu falo assim, quem mais agrega politicamente é o É o Jaime. Jaime. Então, meus amigos, anotem o que eu estou dizendo nesse instante. Interessante isso. É. Vai chegar numa hora lá na frente, essa história se resolve depois de maio, não é? Vai chegar um momento que esse nome de Eduardo Botelho, nome de Jaime 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 Campos, Campos. os Mauro nomes que estão Mendes. aí, Mauro Mauro Mendes. Mendes, se conseguir aí, não é? Se Eu livrar duvido, desse eu duvido, pandeiradaço. eu duvido que Mauro Mendes venha. Esses nomes vão estar polarizando a discussão. Não quer dizer que vão ser, mas Tem que mais um vão nome estar aí, polarizando. né? Que não vai para disputa para o governo, mas a eleição passa por ele, que é o Blairo Maggi. A Blairo gente não pode Maggi. considerar ele nesse Braulio processo Maggi, todo. ele é até... As pesquisas mostram isso, né? Mostra, ele está tipo Lula, né? O Lula apareceu aí nas pesquisas e tal e... Bate vem- com E vem tudo. aumentando, Lula vem continua aumentando. Ele estava líder. com Chamado 25, Teflon, tal, já né? está com 36%. E o Braulio Maggi também, aqui Ele dentro não do quer estado. governo, ele falou que não Não, quer. não quer, Não, mas mas a passa eleição por ele. passa por ele. Passa por ele. Entendeu? A E discussão pesa Passa aquele- pelo agronegócio, diga-se de passagem também. Passa pelo agronegócio. E o agronegócio, o líder maior é Ele. o Braulio, é indiscutível. Então, você está certinho. Eu acho que passa sim pelo Braulio. Deputado, vamos mudar de Vamos assunto? mudar de assunto? Vamos, né? Porque senão deve estar... Como é que vai Tem ser? tanta coisa, a gente ficava tempo todo falando sobre A isso. Assembleia vai deixar o Gilmar Fabris na cadeia ou vai cilindro. tentar tirá-lo de lá, deputado? Não é a Assembleia que está deixando. Na cadeia, o CCC ou Corpo de Bombeiros. Não é a Assembleia que está deixando. Veja bem. A Assembleia... Mas a Assembleia pode votar, tem Não, uma não, prerrogativa. pode Artigo não. 26 Hoje da não. Constituição Estadual diz que É, a exato. Assembleia tem Não é? sim A prerrogativa. prerrogativa. Mas Exato. o STF foi consultado e disse que não, né? Mas o 53 da Constituição Federal diz que E aí se Olha, sobrepõe veja a bem, estadual. deixa Esse eu te falar uma embrólio coisa. jurídico aí. Na verdade, se você for a seguir a Constituição, teria que vir sim. Porque tanto a Constituição Federal como a estadual fala que tem que vir para ser votado. Todavia, houve um entendimento diferenciado do Supremo. E aí eu falo para você uma coisa, o Supremo decidiu, recorre para quem? Só se mandar Para uma, Deus, né? só se Jesus mandar uma Cristo. carta lá para o Papa Francisco para ver com ele o que faz, porque eu não sei para quem. Então não tem o Pois que é, mas- fazer. Mas então, depois dessa... Gilmar Fabris continua aqui na cadeia até ele se resolver E a juridicamente. A transferência Assembleia não vai dele? mexer uma palha para isso.
Não tem como mexer. Não ó, tem o que Fábio. fazer. Não, depois dessa Nós posição do fizemos, STF, não. oficializamos o Supremo, solicitando deles que desse esse direito. Encaminhei para o Supremo, liguei lá pedindo uma audiência com o ministro, não obtive resposta, mas eu liguei. E estou tentando ainda para ver se ele conceder uma audiência, eu vou lá falar com ele. Mas não sei, isso depende dele. O senhor acreditou na versão do Gilmar Fábio, que ele estava saindo para fazer uma caminhada e não fugindo do prédio onde ele morava? Onde ele mora, aliás? Eu acredito. As imagens mostram o contrário, né, deputado? Eu não concordo bem com isso. Eu acho que, por exemplo... Ninguém faz caminhada de chinelo havaiano no pé, Mas né? tá Pode bom, coisa. Pijama, né? Mas ele não Pijama, estava que no é pijama. descabelado Eu de defendo pijama. muito assim. E Gilmar anda tudo muito bem. assim mesmo. Ele anda descabelado. E eu defendo que ele não estava de pijama. Porque aquilo ali... Essa roupa azul que a gente está vendo aí. Mas ele tem um short. Pode É um não ser um Não, pijama. é um pijama. Né? O gordo está mostrando Não aí. vamos Pode nem- não é ser um um pijama, pijaminha. mas tal de chinelo de dedo no Ele- pé. olha, É um pijaminha. se você coloca um short... O cabelo tá todo põe a esvoaçante. camisa em cima, fica parecendo pijama. Com cara de sono, ninguém faz Tudo bem, caminhada. isso com não cara de vem ao sono. caso, mas assim, o caso Faz, é que ele eu tá sa- preso, né? Fala só pra mim aqui, deputado. O senhor acreditou mesmo nessa? Não, Ah, acredito. Ele não pode falar o contrário. Eu acredito. Não vamos deixar o deputado na saia justa. Deputado, mas é. tirando o Gilmar Fábio, isso parece uma coisa que depende exclusivamente do STF, É. e os demais deputados? O chamado batom na cueca, na questão dos vídeos. Do mensalinho do isso, Silval, mensalinho. né? Os demais deputados estão também nas mesmas condições que o ministro do STF definiu lá. O Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, pediu o afastamento deles e a Procuradoria disse o seguinte, o ministro, no despacho dele, eu estou com ele lá na mão, mostro para vocês, ele disse, não existe nenhum indício de que essa prática ainda existe no Estado. Então, não há motivo nenhum para afastá-lo do poder, haja visto que isso é numa Mas não há legislatura motivo passada. de abrir, de repente, uma comissão processante, eu não sei se é o caso de comissão processante, mas na comissão de ética mesmo, investigar a conduta desses deputados que ainda estão no exercício do mandato, a prática de recebimento, porque uma coisa, você recebeu no governo que foi ontem, né? E supostamente esse dinheiro para apoiar o governo de Silval Barbosa. Não Eu seria o caso acho- da Assembleia? E não. a sociedade não cobra isso? Não cobra, mas eu falo para você que não cabe. Por quê? Primeiro que o número de deputados é muito grande. Segundo que você vai lá fazer o quê? Você não tem dados nenhum. Nós só temos aquela imagem. Quem está procurando Que é forte, dados... né? Mas quem está procurando É uma dados... prova muito E se robusta. fosse... Pois é, mas se ela fosse suficiente, o ministro tinha afastado. Então ela não é suficiente. Além daquilo, tem que ter outras provas. Tá, mas o senhor não acha que isso mancha Agora, a você imagem acha, da Assembleia? você acha que a comissão de ética da Assembleia vai ter condições de ir atrás de uma prova maior do que a Polícia Federal está procurando aí? Não. Não esquece, é fazer papel de... seria nós fazermos um... É gastar É, tempo, Mas gastar tempo e eu dinheiro. concordo com o senhor, eu à acho que o toa. senhor tem razão. Mas Uma e como atitude então, lá de diante desse enganação. lamaçal aí, Vamos continuar trabalhando. Mas para Cada melhorar a deputado imagem da Assembleia. Não tem isso, nessa gestão aqui, não tem mensalinho de governo, não tem mensalinho da Assembleia, não tem. Então, vamos continuar trabalhando. É isso que nós temos que fazer. Falando em trabalhar, deputado, e a PEC dos gastos? Como é que vai ficar isso? O Estado pode quebrar realmente se essa PEC não passar? e tem ambiente Deixa para ele tomar. essa PEC passar? Os poderes já entraram num consenso com relação Parece que o aos TJ temas... está meio assim, meio atravessado ali. O Não Ministério Público também. O Dr. Mauro É. Cury esteve aqui no Conexão Poder e falou que não aceita o congelamento do 10º, por exemplo. Mas com base em 2016, né? Mas, veja bem, a questão com os poderes, nós estamos conversando e estamos achando um entendimento. Não vai ter problema com os poderes. Nós estamos fazendo isso, está encaminhando muito bem. A questão com os funcionários públicos. Não, só essa questão dos poderes, o senhor falou que já está chegando no entendimento. Mas eles vão aceitar o congelamento do 10º? Não. O do 10º não está congelado. Quem disse Mas que tem o do uma 10º está proposta, congelado? não tem? Proposta é congelado. A proposta é congelar. Não é congelado o 10º. Então explica pra gente o que é, deputado. O do 10º está na LOA, é o mesmo do 10º dele. Ele vai ser corrigido com o índice. De acordo com a O que arrecadação. está congelando são gastos primários. Gastos primários. O que é gasto primário?
é o custeio da máquina, para você Então, tocar os poderes isso estão aqui. entendendo de uma forma errada? Não, deixa eu explicar para você. Vou tentar explicar. Custeio da máquina. Aqui você tem esse ambiente, aqui esse jornal, essa conexão no poder, você tem o salário do pessoal, aluguel, luz, água, não sei o que e tal. Aí eu digo para você, olha, para o ano que vem, você não pode aumentar nada seu custo aqui, a não ser a correção da inflação. Ou seja, você vai pagar a correção do salário, você vai pagar a correção de aluguel, correção de mas você não pode aumentar o número de funcionários e nem aumentar salários de funcionários acima Você não pode fazer investimento, na verdade. o resto tudo você pode. Isso é o custeio da máquina, isso são gastos primários. Isso sim que está ficando controlado. O que não... E o duodécimo? O duodécimo não, o duodécimo continua normal. Mas o que ele pode fazer com o duodécimo? Pode fazer investimento. Por exemplo, o TJ pode fazer obras, o Ministério Público pode fazer obras. A Assembleia pode, como também já fez obras aí. A Assembleia pode. O que você não pode é estar aumentando a folha, o gasto, o custeio, o combustível, não sei o que, ano que vem nós gastamos, esse ano nós gastamos, vamos supor aí, 30 milhões de combustível e ano que vem eu vou gastar 50 milhões. Mas as obras a serem feitas são consideradas como investimentos, mesmo as reformas que são feitas, as reformas físicas também são investimentos. Pode ser, depende. Aí tem Porque senão eu vou procurar pelo e ovo. Eu tenho aqui um duodécimo para gastar. Botelho, vamos fazer aqui uma obra aqui, vamos fazer um puxadinho aqui, uma reforma aqui, fazer mais um estacionamento aí. Quer dizer, eu estou criando gasto, ou não estou criando Mas gasto? se for investimento, pode. Porque o que acontece? Vou explicar para você. Acontece o seguinte, o custeio da máquina, em geral, do governo, tanto da União como dos estados, que aconteceu no Rio de Janeiro, ele vem aumentando a passos largos. Quer dizer, esse custo para manter a máquina vem só aumentando mais do que a arrecadação. E isso tem que dar um limite. Uma hora explode. Vai explodir. Então tem que dar um limite. Esse é o intuito da PEC a nível nacional, não estou falando só do Estado, a nível nacional. O Só para intuito lembrar, dela né, deputado? é O Estado esse controle. é obrigado a fazer essa PEC se ele Senão quiser. não vai ter renegociação lá em cima. Ele existe uma orientação do governo federal para a repactuação da dívida dos estados, de que tem uma moratória durante um período, que eu não me lembro qual é, 2 anos. 2 anos, né? Um Tem bilhão. que pagar bilhão e 300. se o Estado implementar a PEC, né? De controle Então, de gastos. ele precisa da PEC. Ele precisa, Precisamos, nós né? podemos, o Estado hoje, na situação que nós estamos, eu faço uma pergunta para você, nós podemos abrir mão de 1 bilhão e 300? Não, de podemos. jeito nenhum. Então É um nós temos que VLT. fazer, tá? Então esse é o ponto que todos concordam, Tá. inclusive todos os chefes de poderes E esses concordam 300 com isso. milhões de duodécimos Calma aí, que deixa estão eu atrasados? acabar de explicar para você. Então, a questão da PEC com os poderes, nós precisamos achar um ponto de equilíbrio. Por quê? Porque no ano de 2017, houve ampliações grandes do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, houve abertura de novas comarcas. Então ele tem um custo maior já em 2017 e você está pegando por base lá 2016. Então quando você leva isso tudo para a base de 2018, fazendo uma correção só de 7,5%, quando na verdade devia ser de 11% ou 12%, até mais, então isso cria um problema para esses que abriram esses pontos e ampliaram, tais como o TJ. E dá para pegar como base 2017? Não, porque a lei exige 2016, a lei nacional. Mas nós estamos criando algumas alternativas que é possível fazer isso. Por exemplo? Por exemplo, nós elevamos um pouco esse valor de correção, em vez de 7,5 passar para 10. É uma alternativa. Pra que nós compensar, estamos- né? Pode Essa fazer perda, isso? né? Pode isso ou não? Pode. Porque Porque assim... ele fala, certo. porque a correção, quanto que deu a inflação 2016, 2017, faz a conta. Deu quanto? Quanto que deu? Só a RGA deu quanto? Deu 11,34. Então isso daí, se você coloca tudo isso na conta, dá muito mais de 7,5%. Então é possível sim fazer isso. Não, a pessoa tem brecha legal. Mas legal fazer. porque é correção só. Tá, Então nós estamos trabalhando em várias hipóteses e vamos chegar nesse entendimento com os poderes. Aí vem a questão do funcionário público. É porque Os o funcionários- fórum Outro sindical problema. é contra totalmente a PEC. Mas espera aí, o fórum sindical... O fórum sindical, aliás, acha que o Estado gira em torno do umbigo deles, né? Mas Não peraí, por não é por aí. Eu falo o seguinte, a questão do RGA está garantida. As leis que estavam lá, de correções, de tabela, não sei o que, estão garantidas. O que não está garantido? Algumas, tipo assim, algumas progressões,
por tempo de serviço, alguma coisa assim, talvez poderia ter problema. E aqueles que não têm leis, por exemplo, o Detran, não foi feita nenhuma correção para eles. Eles podem ter mais problema, por isso que eu estou defendendo que... Estão em greve, né? O senhor, Pois inclusive, falou que defende eu defendo que haja, porque porque já houve né? essa correção. Foi feita uma para a SEMA, foi feito para o Intermater, para o INDEA, para a Saúde, foi feito vários. Então, eu defendo também que seja feito isso. E eu defendo, estamos conversando com o governo, que é diminuir o prazo para que essas progressões também comecem a valer de 5 para 2 anos. Então vamos dizer assim, nós vamos ter um sacrifício de 2 anos, mas daí pode ter as progressões. Melhor do que 5, né? Melhor do que 5. Isso também ajuda muito o funcionário público. Essa proposta já foi apresentada? Já foi apresentada, o Gustavo... Não, o fórum não. Tá. Precisamos primeiro ver o seguinte. A viabilidade com o governo. Espera aí. Se é Primeiro nós... Olha bem, nós não podemos desfigurar a PEC ao ponto de chegar lá na STN e ela dizer assim, o que vocês fez aqui não atende. Podem voltar para casa, não vai ter negociação. Então nós temos que trabalhar olhando sempre lá. Nós fizemos essa proposta, o secretário Gustavo foi lá no STN e já disse que é possível. Então nós vamos tocar essa discussão também, vamos tocar essa conversa. Então são pontos que eu acho que é perfeitamente ajustável para se aprovar essa PEC. São muitas categorias que estão nessa pendência aí, porque se não resolver tudo de uma vez também, Não, vai ficar uma... não são poucas categorias. Tem a categoria meio. O que é a categoria meio? São aqueles que eles não fizeram concurso, mas eles já eram... Tempo de serviço, né? Quando entrou a Constituição de 88, eles já tinham mais de 5 anos, Eles estavam lá. Tem estabilidade, né? Então, também precisa criar para eles. Quer dizer, não é justo, você já estava lá, aí o outro fez concurso, mas você efetivou por uma lei. Aí agora você não entra, porque tem que analisar isso. Não, porque se o governo não tomar atitude de resolver isso tudo de uma vez agora, vai acontecer isso que está acontecendo. Detran veio agora, reivindica, vai lá, consegue se dialogar e chega no acordo lá. Aí vem outro que acha que também tem Fica direito. esses remendos, Aí né? é o que eu chamo de secar gelo. Então eu estou falando para você o Isso seguinte... não vai se resolver nunca. Paulo, não, resolve sim. Resolve e eu acho que questão nós do Detran... mas nós estamos... categoria. Como? Resolve. Isso é pouco. Isso aí não é um impacto tão grande. Não, maioria. eu estou dizendo o seguinte, Os grandes já foi. Se derem o que Porque a estão maioria já pedindo, teve acordo. daqui um ano eles vão querer outras coisas, e aí vai ser sempre essa briga. Então, assim, Né? eu acho assim que está caminhando para essas negociações. Vai dar certo. Agora, o que precisa, além disso tudo? Precisa haver vontade dos deputados de votar. E tem? Não tem. Por quê? Precisa haver essa conversa com o governo. Precisa Por que haver... não tem essa vontade? Tem a ver com as tais emendas que não Tem a são ver pagas? com as emendas, sim. Precisa liberar. Tem a ver Hoje, com as emendas. quantos milhões o de governo emendas tem estão 125 milhões de emendas impositivas. 105? 125. 125 milhões. Pagou 8. Nós estamos em outubro, está acabando o ano. Então, Quer dizer, é aquela coisa, praticamente quem não quer pagou rir nada. tem que fazer rir. O 125 governo tem que pagou, liberar emenda para poder Então, os caras aprovarem mas a não PEC. é, Não, precisa, mas são impositivas. Só É direito, impositiva, é de direito, lei, deputado. é de direito, os deputados têm. A gente sim. pode não Agora, concordar, o que não mas é- elas são... Você pode até não concordar, Não, mas concordar, elas eu existem. concordo. Impositivo tudo bem, eu não concordo com a barganha, né? Mas não é mais- Eu não voto enquanto você não paga isso. Pois é, mas a questão é o seguinte. O qual Estado que é vai pro buraco. Mas o governo tenta, é aí que está. Esse tipo de negociação existe em todo lugar. Sim. O Congresso Deputado, Nacional mas existe, assim, aqui com todo o também respeito que eu existe. tenho pelo senhor, mas Desde o Império e Romano. pelos deputados, eu acho assim que uma coisa é uma coisa, direito Outra de coisa é direito. outra coisa. Agora, falar assim, não, eu não vou comparecer ao plenário para votar porque não me pagam lá. Isso. E Aí o, e o também- Estado corre o risco de não Mas deixa eu aprovar falar bem. para você, Claro. Paulo. Eu acho o seguinte, pagar o que deve, não vai pagar mais. Não tem nem Tem condição. impagável. Não tem dinheiro. Mas não custa uma conversa com os deputados, olha, eu não posso pagar, eu devo, Devo, não nego, pago. devo 125 milhões, emenda impositivas que deveriam ter sido pagas, mas eu consigo pagar 30 milhões. Pois bem, vamos negociar para pagar esses 30. Mas não já pagou 8? Pagou 8, mas parou Mas nesses 8 em 8. 125. 8 em 125. Pelo menos nada. chegar, eu falo assim, pelo menos um pouco, eu acho que tem que É. haver essa conversa com os deputados. Negociar, né? Ter um É poder de isso que eu negociação. Então, o acho governo que vai ter que fazer isso para poder aprovar a PEC. vai ter que fazer isso, porque por conta disso daí, por conta das operações que teve, que deixou muitos deputados assim
Depressivos, para usar um termo. Depressivo mesmo. Mas o que E tem fica a ver mesmo. isso? Tem a ver que o cara não vai comparecer em plenário. E aí Não o vai cara- trabalhar mais? Vai ter que dar explicação para É, Não, tem fica como pra cortar o jornalista ponto. chato. Vamos ter que cortar, vai ter que Mas cortar é, o seu ponto. Então Paulo, você velho. junta tudo isso que está acontecendo e gera essa oportunidade para a oposição. Por exemplo, semana passada nós dava para votar, porque eu tenho que votar primeiro os vetos. Por que nós temos que votar os vetos? É obrigatório? Não, não é. Só que o veto, ele pode sobrestar a pauta. Se alguém pedir, Aí a oposição vai pedir. Certeza, Na hora. absoluta. Certeza que vai ter um deputado lá que não Ah, está querendo melhor a PEC, vai ou que votar quer os ver, vetos, ou né? que quer ver a coisa. É. Aí chega lá, não, eu quero subestar na pauta. Pronto, acabou. Você não consegue votar mais. E aí eu tenho 30 vetos lá. Então, nós precisamos votar esses vetos, para não haver esse tipo Você de... está correndo contra Já o tá- tempo, já tá né? cabreiro. Correndo já, quanto né? tempo? Já tá Quanto cabreiro. tempo? Mas e isso? Eu vi que o senhor foi na imprensa, pediu para que os deputados compareçam ao trabalho. Pois é, aí eu Eles- estava dizendo para você. Aí semana passada nós tínhamos 15 deputados em plenário. Os deputados de oposição percebeu que se eles saíssem, acabava o quórum. O que eles fizeram? Todos eles saíram do plenário. Aí ficamos com 12 só, não conseguimos votar nada. Pronto. Então essa é a situação É que nós estamos política, vivendo. né? É política. É absurdo, né? Mas é a democracia é assim, ó. É isso aí, é a arte de negociar, de conversar, Dialogar. de né? dialogar. O parlamento é o. Senão, não precisava o parlamento, você impõe tudo e faz tudo. Agora aqui, Mas assim, sobre os. Desculpa, Paulo, mas sobre os 300 milhões de duodécimos atrasados, como é que está essa discussão? Se Olha- não tem o dinheiro para pagar os 125 milhões de emendas, vai ter dinheiro para pagar Não. esse duodécimo? Não vai ter. Não vai ter. Essa é outra questão. E aí, como é que fica? Vamos abrir mão. Também nós estamos tentando negociar na PEC. Para quê? Para que o governo pague para o futuro. Parcelado? Para frente. É um direito. Teve um dos parcelamento poderes. que não. Não cumpriu. Nós fizemos um TAC e tal, não foi cumprido. Depois tentamos repactuar, não foi cumprido, e não foi cumprido, e não foi cumprido. mas isso é pedalada, deputado. Pois é, mas o que nós estamos propondo? Olha, nós temos que entender o seguinte, Paulo. Vale a pena nós irmos para o embate agora, fazer arresto de conta do Vai Estado, arrebentar o governo. acabar mais, criar mais problemas para a saúde, para a segurança Pra do população. Estado. Sorte do governo que tem uma ampla maioria ali, porque senão Então, aí eu, estaria na mão da Assembleia. Como a Dilma Ah, foi sim, impeachmentada sim, por claro. pedalada. Não é porque ele está aqui, mas a gente já falou isso no começo, ele é um exímio articulador. o que Assembleia. nós estamos Sorte pensando do em governo. fazer disso? Colocar na PEC, garantindo que um percentual de arrecadação, do excesso de arrecadação que os poderes não vai mais ter direito, mas que parte disso, até ele pagar, ele use para pagar os atrasados. Sei lá, Entendi. 20%, 30%, Perfeito, perfeito. do que ele O arrecadar de governo excesso. aceitou isso? Ele Em aceita vez de isso. pegar o E excesso os e poderes repassar, Aceita também. esse excesso abater na dívida. Então É ele vai isso. pagar. Olha, ele arrecadou 50 milhões de excesso. Então um percentual disso 20% vai para lá. vai para pagar a dívida com os 20% poderes. vai pagar a dívida com os poderes. O restante ele usa lá para investir. Perfeito. Entendeu? Porque Eu se não acho que fizer assim, não vai pagar, né? É, não tem não como vai pagar. pagar. O senhor Não é fez nem- essa proposta fiz, está sendo aceito. Podia usar também um Vai ser pouquinho aceito. desse, tirar uma fatinha disso aí Pra para saúde? pagar, não, para pagar as emendas dos caras, senão eles não vão trabalhar nunca. Eles não vão votar nada. É mesmo. Boa, Ué, Paulo. Tira aí, vai tirar 50%. Vai ficar tudo emendado, né, Tira Valdir? um pouquinho e paga para os homens também trabalhar, porque senão tem depressão, ainda falta de dinheiro. Aliás, não tem nada que deixa a pessoa mais depressiva do que falta de dinheiro. Mas não é o caso dos deputados, né? Porque o ponto não está sendo cortado. Mas não é isso. Você sabe o que acontece? Infelizmente, a população ela confunde muito a função do parlamentar. E nós não temos como mudar isso. Você só é bem visto no município verdade. quando você leva alguma coisa. Faz o papel do Verdade. executivo, né? A Aí, população quer por que exemplo, você o seja povo tem essa executivo. visão. O pessoal, eu vou lá no Mas é livramento, isso. o pessoal fala assim, o que o senhor trouxe para cá, deputado? Isso não é O senhor não função fez nenhuma minha obra, levar. falam assim, Qual né? obra Mas que o o senhor senhor- trouxe? E isso daí é no país Isso é uma inteiro. cultura E o enraizada. prefeito- É. E aí o que Tem que você tem acabar com as que, o que emendas. nós temos que fazer? Não, capaz Não, ó, eu indiquei Eu defendo. aí uma emenda aqui e tal, e vai ver uma obra, vai fazer um centro. Mas o próprio prefeito cobra do senhor, né? Os prefeitos E aí, cobram cadê muito. a emenda, deputado? Os prefeitos É. cobram, a Não é população cobra. somente. Então o deputado precisa disso, por quê? Ele é lá do interior, como que ele vai chegar lá na base dele e falar, olha, o pessoal fala, você fez uma emenda lá, trouxe alguma coisa para cá? Não, não trouxe nada.
fica complicado para o deputado. Fica feio. Então ele precisa disso. E E o governador Pedro Tasso, quando senador, ele trabalhou muito com isso. Foi uma forma que ele achou de ir no município, ele fez uma emenda, inclusive participativa, fazia cada um escolher o que queria tal. Então, E pensa que não, democrático isso. Pensa que não, o efeito formiguinho disso aí é imensurável. É a máquina de fazer farinha lá do Mata-Cavalo, Isso, eu não sei Paulo, aonde. Você falou disso. Resfriador de Você leite. falou uma coisa que eu acho muito importante, sabe o que é? O Estado, ele é muito grande e é macro. O governo, ele fica com aquela visão do Estado todo, uma visão muito por cima. O deputado, ele está ali Tá com lá. aquela visão mais Mais apurada do comunitária, local. né? E ele pode fazer umas indicações aí que são obrinhas pequenas, mas são importantes para a comunidade. Aí daí a importância que eu falo das emendas. Exato. Deputado, falando em pagar, tem pergunta no nosso grupo do WhatsApp aqui para o senhor, se o senhor vai pagar as pendências que a mesa diretora anterior deixou. Leia-se. Com a imprensa? Com todo mundo, né? De quê? Um monte De quê? Deixaram um monte de dívida para o senhor pagar, né? Como é que o senhor está equacionando Olha, essa questão? eu usei parte do meu orçamento desse ano para pagar A dívida dívida do dos passado. outros. Nós temos um orçamento aí em torno de 30 milhões ano para a imprensa, 14 milhões basicamente nós usamos para pagar a conta do passado. Eu só estou usando para Isso o só, orçamento. só com publicidade. E os outros fornecedores? Os outros já pagamos todos, que ficou, que tinha lá de limpeza, que tinha alguns atrasados, nós já praticamente quitamos tudo. Como é que o senhor equacionou essa situação para não ocorrer mais esse tipo de situação? Não, agora nós mudamos toda a metodologia, porque é o seguinte, na verdade, quando você contrata um serviço público, ele tem que ter a previsão orçamentária. Tem que E ter um empenho. eu vou além. Tem que Eu ter- vou além. Tem que ter empenho também. Não, tem que ter o empenho. E eu acho que já deveria ter a previsão orçamentária e o recurso. Porque são duas coisas diferentes, eu não Exato. entendo isso. Para quem trabalha na iniciativa privada, quando se contrata o serviço, você tem que ter o dinheiro Sim. para pagar. E o Estado não é assim. Ele manda fazer uma coisa, faz orçamento aí. Ah, mas agora eu não tenho dinheiro para Eu pagar. tenho orçamento, mas eu não tenho financeiro. Ah, Eles não falam isso. existe Como é que isso, faz, né? Então, nós estamos fazendo agora na Assembleia diferente. Quando sai uma, que você chama aí de IPI, né? Ah, tá. Ela já passou pelo orçamento, ela já tem um número orçamentário lá, já sabe que então, Perfeito. o recurso já está garantido. Então não vai ter mais esse problema. Isso com todos os serviços que forem Todos os contratados. serviços que é contratado na casa, quando vai contratar, já tem que ter o recurso disponível. Se não tiver, não contrata. Então isso aí dá uma garantia de que vai ser pago. Pelo que eu me consta, o senhor colocou pessoas técnicas nesses setores. Tem que para colocar não haja pessoas esse técnicas, tipo de pessoas problema. que estão ali acompanhando isso diariamente. Porque você não pode contratar um serviço se você tem empenho, se você tem o recurso assegurado. E foi, infelizmente, aconteceu isso. Acontecia muito no ano passado. Muito. Quer dizer, contratava um serviço Acontece- e não acontecia empenhava há o muitos anos, serviço né? Há muito e tempo. depois você não tinha como pagar. Não tinha como pagar. Isso é improbidade, deputado. Não pode dar um problema de improbidade depois? não digo para o senhor, mas lá atrás. Pros ex-gestores. Na verdade, é improbidade, né? Quando você contrata algo sem ter os devidos processos legais, por exemplo, você fazer licitação, fazer ter o empenho, ter o orçamento, tal garantido, ter a fonte de recursos, é improbidade. Não existe a lei de responsabilidade fiscal que valha também para o legislativo, numa situação como essa aí, deixar a resta pagar, por exemplo, quer dizer, isso que a gente É chama de, como tem no executivo. Né? é isso que a gente chama de improbidade. Pois é, Isso mas não vale a- também a lei na troca de comando na Assembleia? Não, claro que vale, em todo lugar vale. O problema é o seguinte, depende do tipo de contratação, né? Então você tem que ter, ou você tem um bom senso, e nós vamos empenhar e pagar, ou então você manda o cara, ó, você vai para a justiça. Esse é o caminho, porque não tem outro caminho. Aí seria eu não pagar e falar para o cara, ó, você vai para a justiça, porque aqui não tem nada. não tem. É. Então esse é o... É complicado. Complicado. Imagina a situação do executivo, né? Agora, você imagina do É executivo, muito quantos que pior, não né? tem aí? É muito pior. E às vezes não é nem muito por pior. maldade que o cara faz, é porque ele fica na ânsia de ver aquela obra, uma ponte caído, não sei o quê, aí o cara vai lá, faz porque está caído, tá não sei o quê. E aí incorre numa improbidade. Incorre a improbidade, exatamente. O senhor trabalha com orçamento na Assembleia de 460 milhões Não. isso, anual? Não.
428 milhões. 428 milhões. Aí Porque você imagina o 40 governo com milhões, 15, 16, 18 bilhões. Mas não tinha sido Absurdo, revisto aí né? para 469? Não, Depois o foi problema é feito que existe ali, tem um orçamento que é do FAP, que é separado. FAP e tal, que é em torno de 40 milhões. FAP é aquelas aposentações, E os aposentadorias. aposentados, não sei o que, ele é um orçamento dentro, tá tudo dentro mas ele é separado. A Assembleia vai passar por diante com o duodécimo que tem, com a verba que tem, vai promover alguma outra mudança física ali no prédio, ampliar alguma coisa, criar restaurante, fazer Difícil, né? estacionamento, Tinha a história de um shopping, né? fazer um... Aí vai gerar um desgaste. Vai fazer isso É. diante dessa crise aí? Pelo Porque, menos o assim, deputado Nininho tinha anunciado não, tudo bem. na gestão passada que ia E fazer o isso. Nininho, apesar de parecer absurda, mas assim, ele disse uma coisa que, se você parar para pensar, ó, o dinheiro é nosso, legalmente nosso. Vamos usar, se for de forma legal, vamos usar. Mas não é o momento, Nosso. né? Agora tem a questão vai, moral, tem a gera- É questão... questão de prioridade do dinheiro É do gasto público, do né? momento, Não né? vou Paulo, eu vou falar para gastar você. com Gasto. shopping Só vou sem te dar uma dinheiro por resposta. falta Fazer de um shopping direito. na Assembleia, pelo amor Não, de Deus. sim. Não, eu vou dar uma É resposta só na pra você. cabeça do Nininho mesmo. Não, vê mas como eu vou ele dar uma vai. resposta para você. Se o governo pagar o que ele der para nós vamos fazer. Aí, Não, governador, deputado, essa é a por favor, arrecadação, não. 50%, tira aí 10% aí do excesso de Nós temos arrecadação. hoje em torno de 90 milhões, a gente faz, tá bom? A Assembleia podia abrir mão desse dinheiro para tentar resolver a situação da saúde, por exemplo. É, né? nós estamos. A Tem coisa Assembleia mais tem importante. feito bastante. A Assembleia já devolveu recursos para a Santa Casa. Nós devolvemos 2 milhões para a Santa Casa. Teve das ambulâncias. Devolvemos 1 né? milhão aqui para o Hospital do Câncer, 1 milhão para o Hospital, para o Júlio Miller. Estamos devolvendo 1 milhão e 300 para o pronto-socorro de Várzea Grande. Assim, são recursos que nós estamos devolvendo, devolve o recurso no mês para o governo para ele fazer. Ele Não estou nem contando com o que ele deve para nós. É do recurso que ele está fora passando. não tem nada a ver com a dívida. Nada a aí, ver né? com a dívida. Então, Esse que então, nós estamos então dando. devolvendo. Ele mandou para nós. Apesar da A gente dívida- faz uma economia e devolve. Então nós estamos fazendo isso para tentar, quiser pouco, para o socorro de Várzea, é pouco, mas ajuda Mas muito. ajuda. Falando em ajuda, deputado, o senhor tocou no ponto do FAP, que é a aposentadoria de parlamentares. Aliás, acabou isso aí, né? Ninguém tem mais direito a isso, graças a Deus. Só que a Assembleia ainda paga servidores antigos e políticos antigos de Mato Grosso do Sul. Paga. Qual que é o prejuízo que nós Senhora, temos aqui mensal com isso, deputado? Não, Você tem esse cálculo? eu não sei Por que exatamente. não transferir isso para lá? Não, mas não tem como. Os aposentados, por exemplo, do Estado antigo, ficou quase tudo aqui. Isso foi. Não, mas na divisão do Estado, os caras É, continuaram mas recebendo aqui. Mas não houve divisão de responsabilidade. Morando lá, né? Por Foi um erro isso, lá atrás. por isso que na divisão, se você voltar lá atrás, você vai ver, 77, existia uma 78, compensação para o Estado Que de o Mato Grosso não recebeu, né, deputado? Ah, recebeu Integralmente. recebeu parte. Não tudo, mas recebeu uma parte disso. Eu queria uma Nós levamos na opinião, cabeça, a verdade é essa. eu queria a opinião do senhor. Olha só. mas foi bom pra nós, que- né? o senhor Foi que, mesmo. o senhor que empresário, né? 1 bilhão em 2 anos, né? A questão da carência do governo, não vai ter que pagar, não. Da moratória, Da né, digamos moratória, assim. 1 bilhão. 1 bilhão e 300. O governo fala também aí, rapaz, de outros tantos milhões quanto a questão dessa renegociação com os devedores aí, Votorantim, entre outros tantos aí. Está falando de bilhão, inclusive. Teve até com a JBS, né? E aí tem mais FEX, aí tem mais dinheiro que tá. Aí tem um possível excesso de arrecadação. Quer dizer, não dá para imaginar esse último ano de gestão de Pedro Táxi tão amargo assim, sendo que já tem essa previsão de entrada no caixa desses recursos aí que poderão salvar a lavoura ou não. Por exemplo, investimento, evitar problemas com a saúde pública, essa questão de judicialização, por exemplo. Quer dizer, o governo passa a ter a condição de usar esse 1 bilhão nesses 2 anos aí, mais esse dinheiro da renegociação das dívidas aí, desse... E tem a melhora da economia Cira, nacional, que né? tá a gente fazendo também- aí. Né? Então não Você estamos fala assim, nós vamos ter um ano bom. Exatamente. Esperamos. O cenário não Melhor é tão ruim. que... O cenário é melhor, a previsão para o ano que vem é um Esperamos, cenário sim, melhor. que nós tenhamos um cenário muito melhor, especialmente que arrecade mais. Agora, não pense você, Paulo, que esse dinheiro vai resolver. Não vai. Mas Se o vai cenário... ajudar. Não, Vai ajudar bastante. lógico, mas quero dizer o seguinte, você fala, então vamos ter. Não vai ter.
Eu vou explicar para você por quê. Quanto que você acha que o governo vai fechar esse ano devendo? Mas só de Faço ideia. do 10º, 300 milhões, mas Ele vai 125 receber algo em milhões torno de 1 bilhão e meio. emendas. Com certeza. Vai pagar dívida. Com certeza que vai fechar devendo. Devendo o quê? Fornecedores. Quanto você acha que a Cinfra deve hoje? Deve mais de 100 milhões aí para as empresas. A cidade deve também, as secretarias. Hospitais. Então, Todo deve deve. para os hospitais. Quer dizer, daqui os 300 milhões ainda deve 100 e poucos milhões. Então, assim, você vai somando tudo. Na verdade, esse dinheiro daí vai vir para ajudar a máquina a andar. Mas não é só isso, nós precisamos ter aumento de arrecadação, Esse é dinheiro novo, né? recuperação É. de receita, diminuição do gasto da máquina pública mesmo. Talvez o governo faça algumas reformas pontuais aí que vai diminuir o custo também de alguma coisa, mas vai ajudar. Não tinha recuado dessa reforma? Mas parece que está voltando com a ideia de fazer. A reforma política ela é falada desde o início do governo. Então, Paulo, né? tem que Até ser hoje. uma hoje. série de fatores, não é só isso aí. Ah, só a PEC já resolveu? Não, PEC não. A PEC mais uma série de acontecimentos. De ações, né? A economia tem que vir bem, a arrecadação tem que crescer, tem que haver uma diminuição de custo dentro da máquina ainda assim, apesar da PEC, de tudo, já vou... Rever o FETAB ninguém fala mais, né? Porque é algo espinhoso, cheio de marimbondo. Mexe Porque, com a classe produtiva, que é né? onde poderia ser a saída aí, os 10 centavos do botelho que o digam. Ele Podia chegou- ser. 10 centavos. Para a saúde, né? Chegou a... Você vê que quando eu propôs. falei em 10 centavos aqui, um monte de gente chiou, né? O governo federal aumentou 40 centavos de uma vez só, ninguém falou nada. Ninguém Todo falou mundo nada. quer, Quer tá dizer, bom, eu tudo falei, bem, né? beleza, a amizade é a mesma. E se não fosse um aumento, a gente teria uma solução, né? Do governo. Eu falei, o governo aumentou 40 centavos da gasolina, foi numa pancada só. E já Uma pancada aumentou de só, novo, cara. né? Para cobrir o roubo da Petrobras, né? Que E eu acabaram com a sou a Petrobras. favor, desculpe falar na frente do senhor, que o senhor é presidente de poder, mas esse negócio de fazer arrecadação para poder, isso para mim é balela. Pega esse dinheiro, manda pro investe outro na mundo, saúde, investe na investe na saúde, segurança. mas fala isso perto do Rui Ramos para ver, você apanha, Apanha. e manda prender na hora. É O verdade. Ramos- Desacata a autoridade. O Ramos Esteja é preso, pior do que Paulo. o Senhores, há 1 hora e quanto já de conversa, Gordo? A Cláudia Campeira está transmitindo ao vivo no Facebook lá do senhor, viu? Tá furando. Tá furando a gente aqui. Uma hora exatamente. 1 hora e 10, 1 hora e gravada. 15, 1 hora e quanto, Gordo? Uma hora gravada. Podemos aqui, ó. acabar? Marcada aqui, ó. É, Uma hora uma gravada. hora. Eu queria fazer uma última Pronto, faça, pergunta então, aí, dona mais Paula filosófica. Coelho. Você que é Ah, o eu tô Paulo roubando Coelho. seu... Paulo, não. esse Eu bordão tava é do com Paulo Coelho, fazer a eu última tava- pergunta. Eu tava com saudade Ele do sempre Paulo. tem uma última pergunta. Sempre tem uma outra pergunta. E outra coisa, vocês nem brigaram hoje, então tem Obrigado. coisa estranha. Eu só falei que ele não é cuiabano, ele é barragarcense. Mas não pode Isso aí é ser. elogio pra mim. Deputado, a gente vê aí vídeos com deputados, ex-deputados recebendo dinheiro, prefeitos, né? Recebendo massas de dinheiro, a gente vê escândalos atrás de escândalos. Como é que o senhor avalia o cenário político que nós estamos vivendo? E como é que vai ser a eleição do ano que vem? Qual vai ser o comportamento da classe política e do eleitor também? Como é que o senhor avalia isso? Bom, eu O volto... senhor já, só, desculpa cortando, mas o senhor mesmo já falou que o senhor está decepcionado com a política. Eu volto a dizer para você o seguinte, nessa legislatura não teve mensalinho, não tem mensalinho. Eu acho que é uma outra realidade. E isso eu, inclusive, já falava na campanha. Falava, o governo Pedro Táxi, ele vai ser um divisor de água entre tudo que vinha acontecendo e o que vai acontecer. Você pode falar muitas coisas do governador Pedro Táxi, mas não que ele é corrupto. Mas assim, se a gente analisar Essa de uma pecha não forma. prega nele. Não, Essa se a gente pecha não analisar prega de uma nele. forma geral, Não, mas o governo Brasil, é... Mato Não, Grosso, mas o a governo... gente está vivendo um momento diferente. O na governo, política. ele é o que dita tudo dentro do Estado. Quando você tem um governador que é corrupto, que começa a corromper todo mundo acaba Todo mundo corrompendo. acaba corrompendo. Você quer ver uma coisa? As empresas aqui, você vai culpar as empresas? Ora, o cara tem lá 200, 300 funcionários, ele está com dinheiro para receber, aí chega lá o governo e fala assim, só Quero pago tanto. se você me dá tanto. Como era em outros governos. Aí você né? vai lá, o Instituído cara está lá na empresa dele 20%. com não sei quantos de funcionários para receber salário, esperando para receber. Ora, o cara não vai pagar, acaba pagando. Aconteceu com o cara da Consigno, né? O Micho. Não, Ele todos, acabou- todos, na delação mas de ele Silval acabou Todos, virando- ele acabou todos. virando- mas ele acabou virando vítima Mas da essa história. explicação Não aí- mais. Então eu estou dizendo, não mais réu. quando você tem um governo sério, um governo que não faz isso, eu estou dizendo o seguinte, a realidade é hoje. Quando você tem um governo que não faz essas coisas, então a coisa começa a ficar mais redonda dentro do Estado. Você não vê mais
essa corrupção que tinha dentro do estado de Mato Grosso. Não tem, você vai lá na cifra, Eu não acho que tem ninguém ninguém. duvida isso do governador. Mas Pedro então Táxi, não é né? Ninguém- não é um ponto É um altamente avanço, positivo? claro que é. ponto. Ora, Sem se estão dúvida. se falando que o maior problema era a corrupção, então não é positivo do governo Claro que Pedro é Táxi? positivo. Claro que é positivo. Mas como é que o É, senhor é um avalia? O problema. senhor acha que o eleitor vai mudar ano que vem? Ele vai votar diferente? Eu não estou dizendo só a questão do Estado. A gente vê toda a situação acontecendo no Brasil, está acontecendo no Brasil, né? Esses escândalos todos, Lava Jato. O povo desacreditado, o né? povo desacreditado. O político hoje com muita dificuldade de pedir voto. Eu acredito que o político vai ter muita dificuldade de pedir voto ano que vem. Né, vai ter pouco financiador de campanha, mesmo os que podem legalmente, mas ainda vai ter muita dificuldade. O senhor acha que vai mudar essa realidade? Ou o senhor acha que o Caixa 2 vai continuar, que a prática da compra de voto vai continuar? Como é que o senhor avalia o cenário para o ano que eu vem? digo para você o seguinte, eu já falei isso até para o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, está dizendo para ele o seguinte, enquanto não mudar a consciência do eleitor, você não vai mudar nada. Porque quem muda é o eleitor. Enquanto tiver demanda e gente disposta a vender voto, vai ter gente pronta para comprar. Comprar, né? É igual a droga. Infelizmente. Você combate, mas está não diminuindo adianta a falar com droga. político. É o Está povo- aumentando. o povo porque- Então o senhor acha que não vai mudar? Então, eu acho assim, quem muda é o povo. A hora que tiver a consciência, diz que, olha, eu vou votar no Paulo, porque Paulo é um cara que trabalha, que faz coisas sérias, não é porque ele está me dando um milheiro de tijolo. Aí as coisas vão mudar. Do contrário, não vai Essa mudar. cultura está enraizada hoje. Essa cultura infelizmente, está, em então- todo lugar aqui no Brasil. E às vezes eu tenho a sensação de que quando tem esses escândalos de corrupção, as pessoas ficam tão Então você descrentes vai punir, que piora a situação. você vai Ela fala, punir 10. É igual traficante, você prende quantos? Aí, prende um monte, vem outro, já vai assumir o lugar dele. É enxugar gelo. Então é assim que é o negócio. É o eleitor Por que quê? precisa mudar. Tem que mudar a consciência, Mas o político mudar também. a cabeça. O político não vai mudar, porque quem quer o político? O político é o povo, gente. Quem que escolhe? É o povo. É o povo. Olha, eu vou dar um exemplo. Ó. O meu irmão foi candidato a deputado estadual em 2006, Eduardo. Tá traumatizado até hoje, né? Até hoje. Comigo acontecia, porque a gente é muito parecido, as pessoas me pararam na borda achando que era ele. E aí pedindo, paga minha conta de luz, eu voto no senhor. Vários. Até a menina que trabalhava em casa há 15 anos, o que ele vai me dar? Pessoal, Então é o povo que tem que mudar, né, deputado? Quero saber o que o senhor vai fazer. Nós estamos aqui reunidos com o senhor e fez uma reunião na casa dele, tinha bastante gente. Eu fui na reunião. E tudo aqui é meus amigos e eu quero saber o que o senhor vai fazer por nós. Bem, mas vocês moram tudo aqui nesse bairro? Moram. Aí eu vou ajudar, vamos ajudar a ver se aqui as ruas estão todas destruídas, vou fazer um trabalho junto. Não, Mas isso aí tem não é um jogo de problema. camisa pro time de futebol e um Não, churrasco, né? isso aí não é problema. Não, eu vou ajudar, a iluminação da rua está tudo Não é um ruim. problema também. O senhor não está entendendo. Eu não quero saber que isso aí é problema do governo. Eu quero da prefeitura. cachaça. Quero saber o que o senhor vai fazer por nós, para mim, para meu amigo, para nós. Aí, Fisiologia aí eu da comecei a rir, tampa. eu não conseguia nem parar de rir. Falei, olha, o que pode ser. Vamos encerrar, moçada? Bom, antes, porém, eu quero passar para o André aqui. Dá pra ele você, pô. Não. Essa é a nossa O programa caneca. é teu, Essa aqui. O site é teu. Me dá aqui, Mas então. ele vai ficar com ciúmes O depois. espaço é Então, teu. o senhor dá. Convidado Dá pra ele a teu. caneca, então, você. Aqui é Caneca uma do lembrança. programa. O senhor já tem uma caneca dessa? O senhor já Já deve ter tem, eu umas vou 3. levar. Eu vou pedir pro Só senhor um tem favor. uma. Só tem uma. O senhor entrega essa caneca pro senhor Dito, seu pai. Vou levar para ele. Lá em Santo Antônio de Você deu uma Vergel. camisa. Fez aniversário agora, recentemente, né? Eu vi nas Então, o redes senhor sociais. Dito, manda um levar pra abraço ele. pra ele. Ele Chico. já tem uma camisa Chico. Chinhodito, Chinhodito. É Chinhô mesmo. Xodito. Chinhô. E na Chinhô. camisa, a camiseta do operário que eu mandei pra ele, tá escrito Chinhô. Ele tá? fez quantos anos? Chinhodito. 93. Mande um abraço para ele. E fique à vontade, se nós não tocamos em algum ponto que o senhor queira tocar. Não, chega, foi tocado. Tchau, né? Não aguento Tchau, mais. Paulo. Parece proctologista, né? Tocar em Vai tocar nada. Tchau, Paulo. Tchau, Ana. Beijo, Obrigado, Paulo. Um abraço. Obrigado, irmão. Paulo, Um abraço, meu chapa. Tchau, deputado. Tchau, deputado. Obrigadão. obrigado aí, valeu. Obrigado você em casa. Até a próxima. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte.
Realce Persianas para os ambientes mais charmosos e Titânia Telecom, soluções para conectar negócios e pessoas.